Sim, olha, perceba, nós estamos falando da energia ectoplasmática, não estamos? Uhum. É com essa energia que é possível a transposição entre universos de seres vivos. De seres vivos. O que eu acredito é o seguinte, vai chegar um momento em que todos nós vamos passar para o outro lado da vida, mas continuaremos vivos. Uhum. Nesse momento haverá uma separação entre dois componentes. Um físico que aqui ficará, se degradará, e as moléculas e átomos serão utilizadas na confecção de outros órgãos orgânicos, outros corpos orgânicos e inorgânicos. Mas eu tenho um segundo componente. Esse segundo componente é energético, é vital, é transmissor da vida ao meu corpo e imortal. Ele se desprende do veículo carnal e ingressa no universo paralelo ao nosso, que é o que eu acho que a religião chama de plano espiritual, plano celestial, plano astral. Para mim, isso tudo hoje é sinônimo. Sob condições especialíssimas, perigosíssimas, raríssimas e com manipulação de tremenda quantidade de energia, esses que se encontram em universos paralelos ao nosso podem de lá se teletransportar e durante alguns momentos aqui se materializar. Mas isso requer muita energia. Sim. Por isso que não é uma coisa tão comum, porque tem gente que fala, eu para acreditar em vida após a morte, queria ver minha mãe materializar. Tem gente que fala muito isso, queria ver meu pai materializar. Eu falo assim, gente, se soubesse o sacrifício que deve ser isso, eu sempre imaginei isso. Não é assim. Não. Não é uma coisa simples. E pedir isso, eu acho até um abuso. Claro, e essa manipulação tem que ter inteligências sublimes controlando essa energia. Exatamente. Certo? Olha, eu não sei se algumas pessoas devem estar ouvindo isso pela primeira vez, esse fenômeno de materialização de espíritos. Então eu deixo bem claro, se houvesse um espírito materializado aqui ao meu lado, todo mundo estava vendo. Se ele falasse alguma coisa nesse microfone, todo mundo ia ouvir. Se fosse possível tocá-lo autorizado, ele é tangível. Durante alguns momentos, eles podem se teletransportar e se materializar. Às custas da energia ectoplasmática de um médium que entra em transe mediúnico, desmaiar, em decorrência da grande produção do hormônio do sono pela glândula pineal ou epífise, chamado melatonina. Desmaiam e começam a expelir pelos orifícios naturais do corpo o ectoplasma. Me parece que era o que Jesus fazia. Cuspir na terra, fazer uma lama, aplicar essa lama na vista de um cego e ele voltar a enxergar? E se não foi lama? E se não foi saliva? E se foi ectoplasma? E se eu tivesse conhecimento científico que me permitisse teletransportar células do corpo extrafísico de um cego para o seu olho? Eu ia curá-lo. Mas eu vou precisar de profundo conhecimento científico e também de uma conformação genética apropriada, para que eu possa manipular as tremendas quantidades de energia existente em mim. E eu só estou, sem falar nas energias físicas, nós estamos falando de uma energia extrafísica que é o ectoplasma. E há poucos minutos, nós estávamos conversando e você me indagou, mas por que são tão raros tais fenômenos? Porque estamos habitando um planeta de provas e expiações. E se é uma energia tão poderosa, o que um fundamentalista, o que um terrorista não faria com essa energia? Muito estrago. Muito estrago. A Terra seria ainda mais perigoso. Seria um inferno pior do que o descrito por Dante Alighieri na Divina Comédia. Você chegou a colocar... tem a imagem aí da bomba atômica? Só para bomba de hidrogênio. De hidrogênio, desculpa. A energia utilizada... A gente chegou até aí, a gente vai seguir lá. Aqui. Olha, aí é que está o negócio. Uhum. Você tem ideia de quantos átomos você tem no seu corpo físico? Não, não tenho. 7 octilhões. 7 Vamos botar octilhões. 7 vezes 10 elevado a 27. 7 vezes 10 elevado a 27. Muito bem. Tá. Você já imaginou se nós pudéssemos medir a energia de 7 octilhões de átomos? Eu fiz essa pergunta para amigos meus físicos. Não tenho ideia. Passaram-se alguns dias, eles ligaram para mim. Paulo César, aquela pergunta que você nos fez, qual a energia de 7 octilhões de átomos presente, por exemplo, num corpo com 81 quilos de massa física,
que era aproximadamente o corpo de Jesus, hein? Mais ou menos, tá. Vocês chegaram à conclusão? Cheguei, mas é melhor você sentar e tomar um calmante para o que você vai ouvir. Pois não, qual foi? A energia que você pediu que nós calculássemos é suficiente para comparar a energia da usina de Itaipu funcionando em 100% da sua atividade em 6.350 dias. O quê? 6.350 dias a Itaipu funcionando em plena atividade? Sim. 6.300? Olha, isso daria para iluminar um estado do tamanho do Rio Grande do Sul por 111 anos. E isso está à disponibilidade... Está dentro de você. Exatamente. Qualquer ser humano. Sim, qualquer ser vivo. Mas ser humano, porque pela quantidade e se de nós átomos. soubéssemos... Agora, estamos em condições, assim, evolutivas para dominar tamanha quantidade de energia de forma controlada? Não. Não. Vamos imaginar que nós estejamos sendo assaltados. Estão levando o nosso carro, estão levando algum... Será que se eu soubesse manipular tamanha quantidade de energia, eles fariam o que estão fazendo? Ou eu faria com que eles se pulverizassem com a minha energia, por exemplo, ectoplasmática? Agora, por que Jesus, que sabia dominar tamanha quantidade de energia, não impediu que os crucificassem, por exemplo? Ou não acabou com a cena da crucificação? Porque se ele tivesse um átomo de orgulho, todo o cristianismo teria desaparecido. Ele sabia o que estava fazendo e por que ele veio. Ana, olha, raciocina comigo. Ele teve o seu corpo todo estraçalhado. Foi chicoteado quase até a morte. Enterraram-lhe uma coroa de espinhos na cabeça. Atravessaram o seu tórax com uma lança. Retiram o seu corpo, os seus entes queridos e seus amigos, colocam dentro de uma gruta hermeticamente fechada no calor do deserto durante 3 dias e ele reaparece com o corpo completamente recuperado? Qual é o médico que vai acreditar nisso? Mas isso não foi ressurreição, e sim uma materialização de Jesus durante 40 dias. Para mim, me tornou isso possível. Por quê? Porque eu acompanhei tamanha manifestações durante 40 anos. E quem mais se teletransportava e se materializavam nas sessões às quais eu participei? Médicos. E conversavam comigo, sim, e conversavam comigo em termos técnicos que só médicos poderiam utilizar. 2 principais fundamentos são utilizados pelas inteligências que nos acompanham como família universal para que tal fenomenologia tão difícil, tão perigosa, tão rara aconteça. Primeiro, atendimento de pacientes graves que a nossa medicina pouco pode ajudar, porque quem mais se teletransporta e se materializa são espíritos médicos. Segundo, menos importante, clarões, relâmpagos lá no horizonte do que será a medicina mediúnica do futuro, título de um dos meus livros. Sim. A medicina mediúnica do futuro, aonde até eu percebo, os médicos serão poderosos médiums. Paulo César, querendo ou não. Primeira coisa, olha, eu vou desencarnar. Sim, todos vou nós. Reencarnar. Eu vou querer ser médico de novo. Vou entrar numa escola de medicina. Eu acredito que a primeira coisa que farão comigo serão recolher células da minha mucosa bucal e fazer um escrutínio cuidadoso do meu ADN. Se for detectado que eu tenho uma genética apropriada, não é, para o desenvolvimento mediúnico, serei desenvolvido por profundos estudiosos do assunto que serão os professores das escolas de medicina do futuro. Não chegou o momento. Sabe por quê? Uma dessas atribuições mediúnicas, a visão por transparência. Isso conversando com colegas teletransportados e materializados. Médicos teletransportados, materializados. Conversando. A visão por transparência, a visão microscópica, a visão ultramicroscópica, a recuperação de órgãos degenerados, a extinção ou a desmaterialização atômica de tumores malignos, independente da localização anatômica. Ana, raciocina comigo. Se os médicos hoje soubessem fazer tudo isso, pudessem fazer tudo isso, todas as empresas que fabricam
os equipamentos que nós utilizamos para diagnóstico e tratamento dos pacientes fechariam suas portas. Sim. Nós causaríamos uma multidão de desempregados. Não chegou o momento, estão nos mostrando relâmpagos, clarões no horizonte do que nos aguarda como profissionais da saúde. E você acha que isso um dia vai ser possível neste planeta? Porque, assim, eu acho que isso já acontece, a minha sensação é que isso acontece em outros planetas, em outras dimensões. Isso, para mim, é uma sensação, nunca vi Existe nada. vida em todo o universo. Mas, assim, porque, primeiro, eu nunca admiti o universo, nunca admiti, não. Isso é uma percepção, eu não admito nada. A percepção que eu tenho é que o universo é tão inimaginável que eu falo assim, por que o Criador fez tanto, né? Para estar desabitado? Porque na minha cabeça isso nunca pareceu muito lógico. Porque, assim, quanto mais a gente vê, o universo é maior, é maior, é maior. E eu acho que isso está sendo habitado de outra forma, não visível, não perceptível. Então, eu tenho essa sensação. Então, isso vai chegar a um ponto que a Terra será assim ou outras dimensões já funcionam assim? É uma pergunta. Eu vou te colocar o que os nossos cientistas acreditam. Eu não vou falar de religiões. Vou falar de ciência. Tudo é energia. Os nossos cientistas tanta certeza têm da existência de vida em todo o universo ou do multiverso, que já classificam essas civilizações em 4 grupos, de acordo com a utilização inteligente de energia. E essa classificação a NASA tem, né? Uma vez estava ouvindo que ele já tem uma classificação. Temos uma classificação desse tipo. Levada por eu não estou me lembrando dos 2 que elaboraram essa classificação. Então vamos à primeira classificação. Civilizações do tipo 1 sabem como utilizar de forma inteligente a energia de todo o seu planeta. No nosso caso, luz solar, ventos, marés, terremotos, maremotos, e vai para aí agora. Estamos no nível 0, nós. O que seria uma civilização do tipo 2? Aquelas que sabem utilizar de forma inteligente a energia de toda a energia da estrela mais próxima ao seu planeta. No nosso caso, o Sol. O que seria uma civilização do tipo 3? Aquelas que sabem utilizar de forma inteligente toda a energia das estrelas da galáxia onde se encontra o seu planeta. Se nós calcularmos isso em cima da Via Láctea, talvez, no mínimo, 100 bilhões de estrelas. Chegam ao assinte de acreditar em civilizações do tipo 4, que sabem como utilizar de forma inteligente toda a energia escura que permeia todo o universo e os nossos cientistas nem sabem do que se trata. Só que a história não para por aí. Estão acreditando em civilizações do tipo 5, que sabem como utilizar de forma inteligente energias de universos paralelos ao nosso. Entrariam aí as energias ectoplasmáticas, as energias mediúnicas, Sim. E chegam ao absurdo de acreditar em civilizações do tipo 6, que atingiram tamanha evolução em ciência e tecnologia. Eles não falam em sabedoria e amor. Eles falam em ciência e em tecnologia que sabem como construir um universo inteiro. Nesse raciocínio, o nosso universo teria sido criado no laboratório, a partir de um átomo, e vem se expandido desde então, 13 bilhões e 700 milhões de anos. Então, tudo isso é energia. Então, à medida que fomos evoluindo em conhecimento, nós vamos saber como utilizar essa energia que está dentro de nós.